Nosso tema de hoje, a gliconeogênese. O nome gliconeogênese já dá uma certa assustada. Mas o que de verdade significa? Significa criar nova glicose. E por que criar nova glicose se já existe tanta glicose no mundo? Porque, às vezes, especialmente por alguns momentos, a glicose correria o risco de diminuir de forma perigosa, não fosse a existência da gliconeogênese. Há coisas que só se faz na célula com glicose, ou a partir da glicose. E há células que só vivem com glicose, como é o caso das hemácias, e outras que dão grande preferência à glicose. Exemplo, células do sistema nervoso. Somente o sistema nervoso consome o equivalente a meia xícara de café por dia em glicose. Além disso, a glicose é o combustível inicial mais básico de todas as células, ainda que haja células que trabalhem melhor com outros combustíveis, como é o caso das células do músculo cardíaco. E não é só combustível, é precursor de moléculas importantes como nucleotídeos e coenzimas. Glicose deve ter sido o primeiro nutriente na história da vida no planeta. E tem uma grande regulação na sua utilização, para que não falte e não sobre. Compare com as gorduras, que podem sobrar. Há reservas naturais de glicose no organismo, na molécula de glicogênio, um seu polímero, ou seja, uma cadeia grande de várias glicoses emendadas umas nas outras, por ligações ditas glicosídicas. A questão é que não duram tanto assim. O glicogênio do fígado, num volume também equivalente àquela meia xícara de café em açúcar, distribuído para o resto do organismo, dura cerca de 12 horas. É conveniente lembrar, portanto, as diferenças nos conceitos de depósito e utilização da energia provenientes de duas fontes. No tecido adiposo, a energia é genérica, quase ilimitada nos depósitos e na queima, ou seja, na oxidação. Já o lipídio contido nas membranas é bem diferente. Glicogênio e nova glicose são mais nobres. Também são oxidados, mas há alguns propósitos bem mais específicos na sua utilização. Como então se cria essa tal de nova glicose? De onde ela vem? Pode vir de alguns chamados substratos, matérias-primas para sua criação. Como exemplo clássico, o piruvato, molécula com 3 carbonos, advinda justamente da oxidação e quebra ao meio dos 6 carbonos da glicose, no processo chamado de glicólise. Acontece que o piruvato não pode voltar para trás, em todas as etapas da glicólise, para formá-la novamente. São 3 as principais reações da glicólise que, por terem ΔG muito negativo, tornam irreversível o caminho em direção à quebra. O que faz a célula? Cria caminhos alternativos, desvios metabólicos com outras enzimas para conseguir voltar. Então, essa molécula do piruvato, já a caminho da oxidação completa, já dentro da mitocôndria, lembre-se, foi gerado no citosol, de forma aparentemente estranha, ganha um carbono, se carboxila, se transformando no oxalacetato. Transforma-se em malato na volta da reação habitual do ciclo de Krebs. Só assim, como malato, consegue voltar ao citosol. O oxalacetato não atravessa a membrana da mitocôndria. E aí,
voltando a ser oxalacetato no citosol, volta a perder um carbono, descarboxila. Adquire um grupo fosfato, ou seja, fosforila, se transformando no fosfoenolpiruvato, ou PEP. Faz todo esse caminho incrível somente para driblar a piruvato quinase, enzima que transforma o fosfoenolpiruvato em piruvato, na última reação da glicólise, já que a enzima não permite a reversão dessa reação. A partir do fosfoenolpiruvato, boa parte das reações se revertem, com exceção da terceira reação, a da enzima fosfofrutoquinase, e a da primeira reação, a da exoquinase, também irreversíveis, que também precisarão ser dribladas em processos que não detalharemos aqui. Dá para imaginar, então, que essa criação da nova glicose, a partir do próprio produto da sua oxidação, é um processo trabalhoso, com investimento energético para o organismo, que só deveria existir quando necessário. O interessante é que é muitas vezes necessário. Basta, por exemplo, um tempo um pouco mais alongado sem nos alimentarmos, para que seja posto em marcha. Outra curiosidade é que fetos não fazem gliconeogênese, sendo por isso totalmente dependentes do controle glicêmico materno até o nascimento. O lactato também, como vem da transformação ou da redução do piruvato pela enzima desidrogenase lática, pode fazer o mesmo caminho, após essa conversão a piruvato. Com o detalhe de que as reações do piruvato até o fosfoenolpiruvato, nesse caso, são realizadas todas dentro da mitocôndria. E é o fosfoenolpiruvato pronto a ser exportado pela mitocôndria. Por que a diferença? Porque na oxidação do lactato a piruvato no citosol, já há ganho energético. Quando não é o caso, é a oxidação do malato a oxalacetato quem faz esse ganho energético para possibilitar a volta da 10ª reação. Lactato é parte do ciclo de Cori e costuma ser gerado principalmente nos músculos, depois viajando para o fígado, para lá ser convertido na glicose pela gliconeogênese. Quase todos os 20 aminoácidos, com exceção da lisina e da leucina, chamados de cetogênicos, podem também, com reações algo elaboradas, se converter em glicose. Alguns com muito mais facilidade, como é o caso da alanina, parente próxima do piruvato, necessitando apenas de uma reação de transaminação para se transformar nesse. Já aminoácidos de fórmula mais complexa, como a fenilalanina, molécula com uma parte cíclica, precisarão de mais transformações, especialmente oxidações, que permitam a abertura dessa parte cíclica e a aproximação estrutural com um dos cetoácidos do ciclo de Krebs, nesse caso o fumarato, também com substituição do grupo amino em transaminação. Esse fumarato converte-se em malato e a partir daí você já sabe o caminho, idêntico ao malato vindo a partir do piruvato. Fontes lipídicas são muito pouco aproveitadas para gerar glicose, mas esses caminhos existem, especialmente com o glicerol, a molécula que serve como um cabide dos ácidos graxos nos triglicerídeos, as gorduras de depósito. Talvez você já tenha percebido o porquê. Também pela proximidade da estrutura desse glicerol, nos seus 3 carbonos, com os outros substratos de 3 carbonos. E de fato, o glicerol se transforma fácil na dihidroxiacetona fosfato da 4ª reação da glicólise, e vice-versa,
pois muito do glicerol é fabricado a partir desse composto. Como último substrato, e nesse caso nem tão importante assim, também lipídico, o propionato. O propionato é fruto da quebra desigual dos ácidos graxos de cadeia ímpar, por exemplo, com 11, 13 carbonos, no final da sua oxidação. É ele quem sobra dessa quebra, muito menos comum do que os ácidos graxos de cadeia par na natureza, de 14, 16, 18 carbonos, por exemplo. Esse propionato, adivinha, justamente também pelos seus 3 carbonos, se carboxila, ganha mais um, e consegue ser convertido na succinilcoenzima A, reagente do ciclo. Vai a malato e daí, de novo, você conhece o caminho. O propionato é muito mais gerado na dieta de animais ruminantes. Mas como nos alimentamos deles? Para terminar, é sempre bom nos fixarmos nesta importante relação existente entre a gliconeogênese, de certa forma uma volta da glicólise para a glicose, ainda que essa volta seja tortuosa e complicada por conta das enzimas irreversíveis da glicólise, com parte do ciclo de Krebs, todos levando à criação do oxalacetato e à transformação desse a fosfenolpiruvato, pois esta é a chave que liga e ao mesmo tempo regula a formação de glicose a partir dos substratos vindo das proteínas, os 18 aminoácidos ditos glicogênicos, além das fontes parcialmente oxidadas dos carboidratos, o piruvato e o lactato, bem como o propionato, este vindo das gorduras. Já o glicerol, não. Esse não precisa pôr os pés na mitocôndria, o único com acesso mais direto à transformação. Mais uma vez, obrigado.